Pessoal, agora vai ter uma palestra que vai ser a última videoconferência nossa, que será da Denise Castro. Ela é uma professora de português na Alemanha. Ela é minha amiga pessoal, é formada em letras. E a Denise pode até falar aqui o título, especificar, falar mais sobre a carreira dela, é, falar sobre o tema em si. Vai iniciar agora. É possível dar aula de português na Alemanha? Sim, e existem três motivos. Um é trabalho, mão de obra intercambiada, no caso, alemães que vão ao Brasil por trabalho, né? E esse ir ao Brasil não é um ir um fim de semana, é às vezes passar 3 meses, 6 meses, um ano. E daí surge a necessidade de aprender o idioma. Dois, a família. Por quê? Porque existem famílias interculturais na Alemanha, de alemães que casaram-se com brasileiros, com brasileiras, e que tiveram filhos, e que surge a necessidade de se comunicar também em português com a família do cônjuge, ou com a própria criança, na ajuda no processo de aprendizagem da língua portuguesa, né? Para que essa criança seja, de fato, bilíngue ou multilíngue. E o terceiro ponto promissor no mercado de PLE na Alemanha é a questão de férias e estudo. O nosso país é muito bem visto na Alemanha, eles adoram. Você fala que é brasileiro, eles ficam muito felizes, assim, lembram da nossa cultura, da nossa música, da nossa maneira de ser. Então, muitos jovens alemães querem estudar, querem fazer essa experiência de intercâmbio no Brasil, de pelo menos 6 meses do curso da faculdade fazer no nosso país. E também existe um público mais velho, de idosos, que quer passar férias no Brasil e quer se comunicar em português. E é muito legal isso da parte da cultura alemã, de que para todo lugar que eles viajem, eles fazem questão, por isso, né, que é aquela coisa um pouco de estereótipo, de típico, você vê o turista alemão com seu livrinho, né, com mapa, com os vocabulários todos, porque tentar, eles querem tentar falar na língua do local ao qual eles viajam. Então, vamos esmiuçar um pouquinho, né, que é o que eu estava falando. O trabalho envolve multinacionais, e por que que acaba sendo o Brasil? Portugal, infelizmente, está com um processo de crise, né, que hora fica bom, hora não fica, e os negócios estão sendo muito mais promissores e muito mais, está se investindo mais energia e tempo com o mercado brasileiro. Então, há muitas parcerias entre os dois países, principalmente no ramo de seguros e de automóveis. Então, muitos advogados, muitos contabilistas, muitas seguradoras importam mão de obra e levam mão de obra para o nosso país. Que é o caso de um aluno meu que vamos mais tarde ouvir um pouco ele mesmo falando em português, um alemão que é advogado de uma seguradora, dizendo, né, por que ele precisa aprender português e quais são os desafios que ele tem na aprendizagem da língua. Então, a outra questão, não só se comunicar bem com as pessoas no seu ambiente de trabalho e na cidade ao qual vai viver por uma temporada, mas também ter a segurança. Nós sabemos que o nosso país, infelizmente, ainda tem sérios problemas de segurança, violência, assaltos, etc. Ou acontece, às vezes, de ir para um restaurante e ser enganado, né, dar um menu para turista que tem preço diferente. Então, eles querem aprender português para poder evitar esse tipo de situação. E também a integração. Falando português, ele não corre o risco de estar num ambiente em que as pessoas não falem inglês, por exemplo. Porque o alemão é mais difícil ainda de se encontrar pessoas que falem, que é uma língua mesmo difícil de aprender, de falar. E eu não sei na realidade em Fortaleza, mas em Belém eu conhecia pouquíssimas pessoas que se interessavam em aprender alemão. Então, eles já sabendo que a língua deles não tem um grupo tão grande de pessoas interessadas em aprender, eles fazem questão de aprender o português para poder viver bem, se integrar e ter uma vida social interessante no nosso país. Então, Então, tá.
O ponto 2 é família, né? Isso vai puxar a ideia do bilinguismo por conta dos casamentos e das famílias interculturais, na qual podem vir surgir crianças e a necessidade de se comunicar com a família do cônjuge, e por isso a aprendizagem do português é importante. Eu tenho muitos alunos que são maridos de brasileiras, né? Começou assim, na verdade, meu trabalho em Munique, ensinando maridos. Para eles conseguirem se comunicar com a família lá do outro lado do oceano. E também, automaticamente, a consequência é a integração, né? Integração dentro de casa, com aqueles que você conhece, e com a própria criança, quando o casal tem filhos, de forma a respeitar que aquela criança também pode falar o português. E aí o bilinguismo puxa o POU, né, que foi o tema, por exemplo, da minha palestra aqui em Genebra. O português como língua de herança é uma ciência que começou no Canadá e veio se desenvolvendo muito bem, tanto nos Estados Unidos quanto aqui na Europa. E um alemão, no caso do meu contexto, que é casado com um cidadão brasileiro e tem um filho, ele quer que essa criança, de uma forma geral, né, há casos em que, pronto, não tem tanta democracia em casa, mas de uma forma geral ele quer manter esse bilinguismo, e existem os acordos familiares em que um membro da família fala o português e o outro fala a língua local ou a sua língua de origem. Por exemplo, um casal italiano e a mãe é brasileira, né, o pai italiano, a mãe brasileira, e vive na Alemanha. A criança vai aprender alemão na escola, vai aprender português com a mãe, vai aprender italiano com o pai. E se é um alemão casado com uma brasileira ou uma alemã casada com um brasileiro, tem um filho, essa criança vai ouvir os dois idiomas em casa. E muitos pais se interessam, no caso os pais estrangeiros, que não têm o português como língua materna, se interessam em aprender o português para que essa criança se sinta incentivada a manter a língua e a cultura. Então, isso é muito bom. Então, há casos de alemães querendo aprender a língua para ajudar no bilinguismo e no processo de língua de herança de seus filhos. E o terceiro ponto que eu citei, agora eu vou falar um pouco melhor, que é férias e estudo, que envolve a cultura brasileira na Alemanha. Há muitos grupos brasileiros que integram-se com alemães, muito curso de samba, de gafieira, muito grupo de capoeira, e todo mundo que entra nisso não quer simplesmente estar envolvido naquele ritmo, naquela coisa do Brasil, mas quer também falar o português. Então, há muita procura de aprendizagem da língua para isto. Os nossos ritmos, nossas cores e nossos sabores também em Munique. É possível encontrar restaurantes com culinária brasileira e eles fazem questão de ir a esses lugares e se comunicar no restaurante em língua portuguesa. Então, parece assim, surreal, pelo menos para mim foi essa coisa de que, nossa, em Portugal eu não conseguia ser professor e na Alemanha tem tanta gente querendo aprender português. Como é que pode? Mas tem. Nossa língua portuguesa é muito amada pro lado de cá também. Em Genebra, na Itália, na comunidade europeia em si, a nossa língua está muito presente, tem muitas aberturas para ser professor. Aí vem a pergunta X da questão, né? Para ensinar português na Alemanha, eu preciso saber alemão? Essa é a parte difícil, né, gente? E eu digo que sim. Sim, tem que saber alemão e eu vou explicar por quê. Ó, é bom saber alemão. Quando eu digo saber alemão, eu não estou dizendo que você já tem que ser assim, C1, né, no quadro comum europeu. Porque eu não sou C1, tá, gente? Essa língua ainda estou em aprendizagem com ela. Mas é interessante e importante você saber, sim, a língua do seu aluno, né, no contexto da Alemanha. Primeiro, para a questão da aproximação linguística, ou seja, você vai compreender o que há de semelhante entre a língua portuguesa e a língua alemã, nas estruturas frasais, nas estruturas de significado, formação de frases, etc. Ajuda você também a entender as interferências que acontecem no momento de aprendizagem. Será que quando você está ensinando uma palavra,
ou uma frase, ou um conteúdo em língua portuguesa, ele está usando a língua materna dele como comparação? Será que ele está tentando encontrar lógica? Porque a língua alemã é muito lógica. Isso é uma grande diferença quando a gente compara o português com o alemão, porque o alemão parece uma matemática escrita, né? Eles unem palavras às outras e dão o significado da coisa. Um exemplo, dicionário, Taschenwörterbuch, né? Um pequeno livro de bolso de palavras. Ou seja, a utilidade do dicionário é o nome dele. Ou Handschuhe, né? Sapato para as mãos. Isso é luva em português. Mas a palavra luva em nada diz o objeto. Quando a gente fala luva, a gente não consegue imaginar, imagina você colocando-se como estrangeiro. Eu falo luva, a palavra não remete nada ao objeto, porque o signo é abstrato da nossa língua portuguesa. Mas no alemão é prático. Handschuhe, sapato de mão, a gente já automaticamente traduz, né, falante de língua portuguesa, para a palavra luva. É importante saber também a língua alemã para você ter um olhar externo e identificar os outros dois elementos que eu já falei, de aproximação linguística e interferência. É bom para você exercitar o seu ouvido, ter um ouvido sensível, né, a como ele pode vir a interpretar você e como o seu aluno vai construir a sintaxe, porque a gente brinca falando, quando a gente vai ensinar português para um alemão, que ele tende a colocar as frases como o mestre Yoda lá do Star Wars, né? No alemão, muitas frases, o verbo vai para o fim da frase. E ele faz exatamente a mesma lógica no português no início, até ele entender a ordem de sujeito, verbo, predicado e as construções diversas da nossa língua. Saber alemão pode te ajudar na estratégia de plano de aula, porque você conhecendo a língua, você pode entrar no mundo dele de aprendizagem, saber como seu aluno alemão aprendeu língua na escola, como funciona a estrutura de ensino lá no país, né, que eu não estou na Alemanha nesse momento, como funciona a maneira deles aprenderem e adaptar a realidade dele à sua maneira também de ensinar, porque vai ter um resultado muito mais positivo. E uma coisa eu adianto para vocês, o ensino nas escolas é bem estruturalista, é bem organizado, é bem no sentido de fazer jogos comunicativos, de trabalhar bem a gramática, principalmente quando chega ao equivalente ao ensino médio, a gramática alemã é muito explorada. E o aluno, às vezes, te pede isso, sabe? Que você seja bem estruturalista com ele no ensino de língua portuguesa. Ele gosta dos jogos, ele gosta da dinâmica, e ela é excelente quando eles são iniciantes, nível 0 português e está aprendendo. Mas da feita que este aluno chega no nível avançado, ele vai te exigir mais, porque ele na escola foi exigido. E ele espera ter um padrão de ensino semelhante ao que ele teve na vida dele. Fluidez e aprendizagem simultânea. Quem ensina também aprende. Ser professor é fazer uma troca. Não acredito na postura de um professor como sendo algo passivo. Eu só falo, meu aluno aprende. Não, existe uma troca. Se eu estiver aprendendo alemão como eu estou ainda em processo de aprendizagem, aliás, eu não consigo ser tão otimista e dizer, um dia eu vou falar muito bem alemão. Eu acho que eu vou precisar de 30 anos na Alemanha para falar bem, assim, porque é um idioma bem complicado. Alguém aí na plateia estuda alemão ou fala alemão? Oh, que maravilha, né? Herzlich willkommen. E, enfim, essa fluidez, quando você está aprendendo o alemão e você tem um aluno que quer aprender português, você vai sempre fazer uma troca, porque em alguns momentos você não vai conseguir encontrar a relação na língua dele, e ele vai te explicar, você vai ganhar um plus aí na sua aprendizagem da própria língua alemã, e ele também vai entender esse processo fazendo a relação com a língua portuguesa. Mas é claro, isso também está dentro daquilo que você escolhe de como trabalhar uma língua estrangeira, que existem vários métodos de ensino.
Eu acredito muito no método comunicativo, que é ensinar a língua portuguesa em português. Agora, é claro, cada um tem suas escolhas. Eu tenho colegas de profissão que preferem trabalhar com a tradução, que é aquela coisa de estar ali do lado do aluno e tu fala uma frase, traduz, fala uma frase, traduz, quando ele é nível iniciante. Ou explica tudo em língua inglesa ou em língua alemã no princípio. E eu não, eu me viro nos 30, dá trabalho, não vou dizer que é 5 estrelas e a mil maravilhas, dá trabalho fazer material e gesticular e conseguir interagir com o aluno em língua portuguesa. Mas por que eu faço isso? Eu fui imersa nesse mundo dessa forma. Eu aprendi e continuo aprendendo alemão em alemão. Nenhuma escola alemã aqui, de língua, de alemão como língua estrangeira, ensina o professor falando outra língua, o inglês. E se eu conseguir aprender e tantos outros, tantas milhares de pessoas conseguiram se desenvolver com o idioma, aprendendo pelo próprio idioma, por que não fazer isso também com o português? E tem sido promissor. Até agora, graças a Deus, que os meus alunos, mesmo só falando em português com eles, eles estão aprendendo. Então, esse slide só chama a atenção de que aproximar-se, falar alemão para ensinar português, não significa que eu estarei o tempo inteiro traduzindo. Estimulem sempre nos seus alunos o uso do dicionário, porque ser fluente no idioma não significa saber de cabo a rabo com o dicionário. Nem nós que temos a língua portuguesa como língua materna sabemos todas as palavras que existem no nosso dicionário. Então, não se cobre nisso numa língua estrangeira. Se você está aprendendo alemão, não se cobre saber o dicionário inteiro. Assim como não exige que o seu aluno saiba tudo quanto vocabulário em língua portuguesa, mesmo ele já estando no C1, no avançado, C2, não exija ou não o critique por ele não saber o significado de alguma coisa ou não saber como se expressar em uma palavra. Dicionário é ferramenta. E é uma ferramenta que a gente tem que carregar com a gente para a vida. Dicionário e gramática, certo? Então, como professor de PLE, você tem que conhecer os métodos de ensino de uma língua estrangeira. E você tem que se enquadrar em um deles, ou pelo menos usar um equilíbrio entre um e outro. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com o método comunicativo, que é o mesmo utilizado pelo Instituto Goethe para ensinar a língua alemã, que é ensinar a língua alemã em alemão, né? E você se vira construindo materiais ou utilizando materiais didáticos, que eu vou mostrar a vocês logo aqui à frente, que proporcionam uma aprendizagem na própria língua portuguesa. 2, conheça o quadro comum europeu. Não sei se vocês, né, podem me dizer depois, quando a gente dialogar, se vocês conhecem o quadro comum europeu, que é identificar que habilidades cada um desenvolve em cada nível de língua, né? No A1, o aluno tem que ter essas competências. No A2, no B1, no B2, no C1, no C2, e assim por diante. Você tendo isso esclarecido nas suas estratégias de ensino, fica muito mais fácil lidar com esse estudante. E aqui na Alemanha isso é bem organizadinho, sabe? Como o ensino é bem estruturalista, o ensino de língua estrangeira vai nesse quadro comum europeu direto. E a referência que a gente tem de quadro comum europeu para a língua portuguesa é a que é oferecida pelo Instituto Camões, que é o português europeu. Mas pode ser adaptado ao português brasileiro. Isso não é uma barreira. Você pode pegar aquelas informações e apenas fazer alguns ajustes à realidade do português brasileiro. 3. Selecione bem o seu material didático. Antes de começar a dar aula, você tem que, primeiro, saber se o seu aluno, a língua materna dele é o alemão, né? Já que você está na Alemanha. Segundo, saber que outros idiomas o seu aluno sabe falar, porque isso facilita muito a sua vida, que ele vai sempre encontrar referências para a aprendizagem dele, e nem sempre vai ser só da língua alemã. O caso do Rolf, que é esse meu aluno que vocês vão ouvir, ele é alemão, mas ele é fluente, fala muito bem francês e inglês. E nas nossas aulas de português, são raras as vezes que ele procura relação com o idioma materno. Ele vai buscar referências aonde, principalmente? No francês, que é uma língua latina também.
E no inglês também. Um exemplo básico que ele faz, por exemplo, quando ele diz assim, porque tem que se encontrar o balanço desta situação para ser resolvida. Aí o balanço, Rolf, o que é isso? Ele é o balanço, sabe? O balanço. Eu falei, o balance, né? O equilíbrio. Aí olha só, ele pegou a influência, né, a interferência da palavra inglesa e trouxe para o português, sendo o alemão a língua materna dele. Então, conhecer que línguas o seu aluno fala ajuda você a selecionar o material didático, porque existem diversos materiais didáticos de português como língua estrangeira, direcionado para cada falante de um país. 4, seja criativo. Ao ensinar PLE, não se feche em mesa, cadeira, quadro. Use o que você tem ao seu redor. Spotify, faça uma seleção de músicas para trabalhar oralidade, variedade linguística, né, os ritmos do nosso país, de norte a sul, porque aqui fora é clichê, mas é verdade. Brasil é sinônimo de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Aí vem a pessoa de Belém do Pará mostrar o carimbó, o lundum, que ele nunca viu na vida, é uma novidade, né? Vocês de Fortaleza, né, vão mostrar as maravilhas dessa cidade, as maravilhas dos poetas, dos humoristas que nós temos aí em Fortaleza, os ritmos, né, as variedades aí de forró. Seja criativo e traga cada parte do Brasil para o seu aluno. Claro que a gente tende a trazer um pouco daquilo que é nosso, né, que é do nosso lugar. Mas isso olhem pelo lado positivo. Quando a gente mostra mais do Brasil para o nosso aluno, a gente também se obriga a conhecer o nosso país. Nosso país é muito grande. E eu confesso que eu fui só ter noção dessa grandeza depois de imigrar. Depois que a gente imigra, que a gente fica com saudade de casa, a gente sente a necessidade de conhecer mesmo o nosso lar, né? E nosso lar no sentido grande da palavra. É o Pará imenso como ele é o Ceará, é o Rio Grande do Sul, é o Amazonas, porque você não pode dar um ensino fechado para o seu aluno, porque os livros vão mostrar um pouco um cenário fechado, mas você não pode ser aquele professor, quer dizer, não pode, eu recomendo não ser aquele professor que só trabalha com o livro e acabou. Você tem que complementar o conteúdo do livro, para que seu aluno tenha uma perspectiva de aprendizagem maior. E 5, conheça o perfil de aprendizagem do seu aluno. Verifique se ele é uma pessoa que aprende mais lendo, se ele aprende mais ouvindo, ou se ele aprende mais falando. E, por incrível que pareça, uma experiência particular com este meu aluno advogado é que, no geral, as pessoas primeiro começam a compreender o idioma, né? Você começa a ter o seu ouvido mais perceptivo, depois você começa a perder a timidez, vai falando idioma, e por último, vai escrever. Esse meu aluno, Rolf, que vocês vão ouvir, ele tem uma trajetória bem diferente, talvez por ele ser uma pessoa bem mais velha, ele já tem 48 anos. Ele fala muito bem, ele lê muito bem, ele escreve muito bem, mas ele tem uma dificuldade enorme para ouvir português. Quando eu converso com ele, ele entende tudo, mas se juntar mais um brasileiro, acabou, ele já fica confuso. Se eu coloco um vídeo no YouTube, uma notícia de jornal, ele já não consegue acompanhar todo o raciocínio. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade de aprendizagem com o ouvido, né? Então, você saber o perfil de aprendizagem do seu aluno facilita muito a sua vida, porque não é que você vai deixar de lado o trabalho auditivo porque ele tem dificuldade. Pelo contrário, você vai procurar meios dessa dificuldade ser sanada, né? E dar continuidade em equilíbrio às outras habilidades que ele já tem com ele. Olha só, eu trouxe 4 seleções, na verdade. Nesse slide tem aí 3 imagens de 3 livros como referência para o ensino de PLE. Né, que é o Learbudas Brasilianos Portugueses. Esse livro é para ensinar estudantes de letras língua portuguesa na Alemanha, ou seja, alemães que querem ser professores de português brasileiro.
Por que esse livro é uma boa ferramenta para nós, do outro lado? Porque a gente vai perceber como é a estrutura da língua alemã e como, na universidade na Alemanha, é ensinado a eles como aprender, como ensinar o português brasileiro. Então, esse livro, né, da Landscheid, ele faz uma excelente relação de como é a nossa gramática da língua portuguesa brasileira com o alemão para facilitar o ensino. Então, se facilita um alemão ensinar português, imagine um brasileiro ensinar português para o alemão, né? E aí volta de novo aquela coisa de você já ter algum conhecimento da língua para poder ler esse livro que é totalmente em alemão, né? Temos aí o Beleza, da editora Klett, que é muito boa, Beleza, e o Oi Brasil, que é da Ruba. Ambos são muito parecidos, muito, muito parecidos. Qual é o pormenor que vai fazer diferença nesses dois aí? O Beleza, nas primeiras unidades do livro, todos os comandos são em alemão. Não vem nada escrito em português dos comandos das atividades. Aí depois vem o conteúdo em si, né, com as expressões, textos, gravuras, tudo em português. E uma coisa legal, nova na Klett, é que tem um recurso que você instala o app no seu telefone e você passa o telefone nas páginas do livro, ele digitaliza a página e ele reconhece onde tem um símbolozinho de áudio, sabe? Aquele símbolo que indica que você tem que usar o CD. Só que, com beleza, existe a opção do CD, porque a Alemanha ainda é um país ligado a certas tradições, ainda existe muita pessoa que usa fita, usa CD, que gosta de ler livro. E não é que nos outros lugares não seja mais atual ler livro, mas aqui eles gostam muito do livro espécie em papel, né? Não, a parte digital está devagarinho ganhando espaço aqui. Então, facilita muito, porque apesar de existirem muitas pessoas que apreciam o escutar um CD, tem também um grande grupo de jovens que usam muito o telefone e é prático. Você ter o livro, você está estudando, você digitaliza, pimba, ele capta o áudio e já ouve a lição ali. Isso também é uma ótima ferramenta para o professor, né? Você não precisa carregar um aparelho de som ou esperar que o espaço onde você vai ensinar tenha esse recurso. Tendo um telemóvel, quer dizer, um celular, aí já é a referência do português de Portugal, né? Tendo um celular, você já faz o seu material ali. O Oi Brasil, diferente do Beleza, não tem esse recurso do app, mas disponibiliza online todos os áudios e também o CD. E as lições são todas, do início ao fim, bilíngues. Os comandos das atividades são em alemão e em português. Outro diferencial, o Beleza, ele trabalha a lusofonia, ou seja, você vê que é o ensino do português brasileiro. Por outro lado, ao longo do livro, em todas as unidades, aborda Brasil, 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 e no finzinho daquela unidade diz, e em Portugal? Mostra como é que é falado aquelas mesmas coisas no país europeu. E também vai trazendo algumas informações, não muito aprofundado, mas pelo menos citam as variedades linguísticas do português encontrados em África, né, em Macau, e por aí vai. O Oi Brasil não faz tanto essa relação com a lusofonia, é mesmo Brasil. E também uma crítica até que eu fiz diretamente à editora, que eu fui à reunião, essa imagem que vocês estão vendo é da nova edição do Oi Brasil, que eles resolveram fazer agora um nível, um livro. Antes, o Oi Brasil era um livro grande que vinha A1, A2. Agora, é um livro A1, um livro A2. E nesse livro, além de ser um nível, vem o livro de curso, o Lehrbuch, e o Arbeitsbuch, é o de trabalho, de exercícios. E a crítica que eu fiz à editora é que ele traz uma variedade linguística típica do Sudeste, o que não é que desmerece, mas acaba não mostrando muito a variedade linguística do Nordeste e do Norte, né? E do Sul também, né? Então, na verdade, predomina muito ali a característica de São Paulo e Rio de Janeiro.
Tanto é que o tu quase não aparece. Sempre é mostrado os verbos conjugados apenas com você. E nós sabemos que existem cidades no Brasil que usam tu. Eu sou de uma cidade que usa o tu. E eu sempre somei esse conteúdo ao livro, já que não está no livro, eu trazia a parte para os meus alunos. Porque muitos alemães que eu conheço que aprenderam português vão a trabalho para o Brasil, mas eles, na primeira oportunidade, eles viajam, aproveitam para explorar o nosso país. Vão para o Nordeste, vão para o Norte, vão conhecer as praias, vão conhecer a Amazônia. E aí esse aluno vai e chega nesse outro lugar e escuta tu para lá, tu para cá. Ele vai dizer, poxa, minha professora não me ensinou isso, eu não vi isso no meu livro. Então, por isso que é importante você conhecer o material didático e ver o que é carente nele e trazer e somar. E por último, tem esse Português via Brasil, que já é um livro mesmo para quem é aprendiz de língua portuguesa em nível B2 para C1. Ele é um livro que envolve muito texto literário e análise gramatical pesada, mesmo, que às vezes é difícil até para nós de língua materna. Né? Tem uns exercícios bem mecânicos que, para a realidade de aprendizagem na Alemanha, ajuda. Não quer dizer que tem que ser só isso. Mas o teu aluno alemão vai gostar muito de fazer esses exercícios, viu? Enquanto que no Brasil a gente está reclamando, ai meu Deus, gramática. Aqui o pessoal adora fazer um exercício de gramática, viu? Então ajuda. E ele acaba desenvolvendo também outra competência, outra habilidade com a literatura, que puxa a linguagem figurada. E, por exemplo, um aluno seu, advogado, engenheiro, médico, ou vai trabalhar com marketing, ele tem que ter uma flexibilidade linguística muito grande, ele tem que conhecer a linguagem do povo, a linguagem formal, a linguagem das empresas, a linguagem da televisão, e esse livro explora bem isso. Então, o Português via Brasil, para nível avançado, eu recomendo, é mesmo bom. Não recebi patrocínio de ninguém aqui, tá, gente? Eu trouxe porque são minhas ferramentas de trabalho. Não tô ganhando nada da Clet, da Uber, nem de ninguém, tá? E já, assim, quase acabando, eu trouxe aqui a importância dos cuidados com expressões da oralidade, tá? Quando a gente vai dar aula, principalmente quando o nosso aluno já está bem avançado, a gente acaba descansando na nossa maneira de falar. E quando eu falo que a gente fica descansado, não é que eu queira que vocês sejam extremamente formais ao dar aula. Mas você tem que ter cuidado com expressões que não vão fazer sentido ou que vão gerar uma grande confusão e seu plano de aula vai buraco abaixo, ou você tem que explicar essas expressões, né? Expressões como tomara. Ah, tomara que você encontre o endereço. Tomara. Tomara, em princípio, ele vai pensar no verbo tomar, que significa, né, beber, tomar alguma coisa. Ou pegar para si mesmo. Vou tomar o carro de você, eu vou tomar o seu videogame. E só que quando eu digo assim, tomara que você consiga um emprego, já não é nenhum daqueles dois sentidos que ele aprendeu antes. Então você tem que ter cuidado de, ou você leva intencionalmente essa expressão, né, para trabalhar e ele aprender esse significado, ou você evita usar ela, senão o plano de aula vai para outro lado. Quem me dera, né? Lembra aquela música do Legião Urbana? Quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem. Meu aluno ouviu essa música e ele ficou pensando, quem me dera, ele pensou, quem me deu alguma coisa. Ele pensou literalmente no significado dar. E a gente sabe que quem me dera não significa isso, né? E o pega pra capar, gente? Vocês já pensaram como é que vai traduzir isso para alguém? Alguém aqui já passou por uma situação de falar uma palavra assim, que a gente usa com tanta naturalidade, mas que para traduzir é quase um caminho impossível? Molejo, né? Você tem que ter molejo com a língua portuguesa na aprendizagem. Vai explicar molejo para o seu aluno. Esquema, né? Eu vou fazer um esquema aqui no quadro para você acompanhar. É claro que com a linguagem gestual ele pode entender o que você está querendo dizer. Mas se ele for muito perfeccionista, ele vai te perguntar, mas o que é esquema? E aí tem tantos significados por trás dessa palavra que dá, às vezes, uma aula inteira. Cara pode ser
cara Denise, cara João, né? Não, cara Bianca, no caso do feminino. Cara pode ser a face, cara pode ser uma interjeição, né? Pode ser uma força de expressão, tem tantos significados que você tem que ter cuidado quando usar isso. E o verbo ficar, né? Poxa, fiquei triste com o que aconteceu ontem. Indica um estado. Fica difícil, né? Trabalhar desse jeito. Fica difícil trabalhar desse jeito. Tem um outro significado. Então, a gente tem muitos verbos na língua portuguesa que tem tantas possibilidades comunicativas que você tem que ter atenção na hora de fazer as explicações daquilo que você decidiu e planejou e trouxe para a sala de aula com o seu aluno, porque no meio do caminho podem aparecer essas pedras, né, de palavras que você solta tão natural para você e que para ele não vai ser tão natural e ele vai te interromper, ele vai querer saber e você pode ser pego de surpresa e de repente não conseguir sair dessa. Mas se não conseguir sair dessa, não é pecado. Ninguém nasceu sabendo tudo. Não sabe, diz, olha, te acalma, relaxa. Vamos depois, no momento mais oportuno, desenvolver mais, destrinchar cada um desses elementos, né, para poder não perder o ritmo aqui. Isso se você não estiver preparado para interromper aquele seu raciocínio pré-elaborado. Né? Você pode dizer para o seu aluno que em um outro momento vai fazer. E, né, o último slide é obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha contribuído com o ensino de português como língua estrangeira. Alguém tem alguma pergunta ou alguma experiência para compartilhar nesse assunto? Tudo bem. Um ponto muito importante, é verdade. Faltou eu falar sobre a questão trabalhista do professor de português, né? Então, aqui na Alemanha existem muitos formatos de trabalho como professor de português, mas o que predomina é o formato autônomo, né? O Selbstständig Arbeit. E esse, quando eu digo autônomo, você tem sim um contrato com uma escola de língua estrangeira ou dentro de uma universidade, né? Nas universidades existe também o ensino de língua portuguesa, mas os encargos sociais você mesmo quem paga, né? Você tem um vínculo registrado com aquela instituição. Entretanto, o seu seguro-saúde é você quem paga, né? O seguro-saúde na Alemanha é público, mas é pago, né? E você paga os seus impostos se passar de um certo valor anual de recebimento. Então, tem várias burocracias. Então, o formato autônomo tem isso. Tem o problema de ser sazonal, tem alturas que você tem muitas turmas, muitos alunos, tem alturas que diminuem. E tem um outro formato, por exemplo, na universidade, em que encontra nesse quadro do autônomo, todo mês você dá aula, trabalhou, recebe as horas dadas. Não trabalhou, não tem o que receber. E existe um outro que eu esqueci o nome do contrato agora, mas é um contrato assim, que você só recebe 2 vezes por ano, é um contrato de 6 meses. De 6 em 6 meses ele é renovado na universidade. Então você trabalha, dá aula, primeiro, segundo, terceiro mês, chegou no 6º mês, você recebe uma bolada, certo? E aí eles vão ver se vão renovar o teu contrato, aí renova por mais 6 meses e assim vai. Muita gente não quer trabalhar nesse formato, porque, gente, convenhamos, né? Só se você tem um parceiro, algum outro meio que financeiramente te dê um apoio para você estar ali 6 meses sem receber mensalmente um salário e só depois de 6 meses recebê-lo. É muito. Existe muito isso, mas é bem. Não é todo mundo que aceita, né? Só quando você tem um outro suporte. Existe o formato das escolas privadas, que fica como autônomo, e eu também dou aula para uma associação brasileira.
tá? Que aí nesse caso já não é o PLE, é o tal POLH que eu falei para vocês. Na Associação Brasileira Sem Fins Lucrativos, existe um valor da hora-aula, e essa hora-aula do professor de português na Alemanha é 45 minutos. No Brasil, acho que é o quê? 50 minutos? 60? Alguém sabe dizer aí? 50. Na Alemanha, 45 minutos. Então, você recebe por esses 45 minutos de aula dada, mais férias não são pagas e não tem subsídio Natal, nem esses bônus, nem nada. Mas dá para viver assim, gente. É difícil, mas com luta a gente vai. Prazer, Juliano. Deixa eu ver se eu entendi que ficou meio baixo o áudio. Se você quer saber sobre a questão da certificação, ó, com o meu diploma de letras em língua portuguesa e para dar aula de português como língua estrangeira e língua de herança, não teve interferência nenhuma. A única coisa que eles pedem é a tua experiência de trabalho, certo? Justamente por fiscais são autônomos. Então, a empresa não tem aquela coisa do Estado alemão exigir que você tenha toda aquela papelada e etc. para exercer a função de professor de português, a não ser que vá para a universidade. O perfil acadêmico é bem diferente. Eu não tenho tanta informação é, boa para dar para quem quer dar aula na universidade, porque eu não estou nesse caminho. Né? Meu trabalho é com a Escola de Línguas e com a Associação Brasileira. Por outro lado, para quem é formado em letras, tem o direito de ser na Alemanha Kinderpflegerin, que é uma assistente de professora do ensino infantil. Então, se você não quer continuar na língua portuguesa, mas quer continuar sendo professor, na Alemanha, com a licenciatura em letras, trabalhar em kindergarten. Que falam alemão e vêm passar as férias aqui no Brasil e falam português, né? Você também tem uma filha, não é isso? Vocês às vezes vêm para cá, como é que é a relação dela com o português no Brasil, né? Porque eu acho que ela fala mais com vocês aí, né? Olha, eu ainda não consegui ir no Brasil de novo, né? Infelizmente, eu saí em 2012 do Brasil e até agora não voltei, minha gente, porque e falando bem abertamente com vocês, não é por não querer, não. É porque a passagem é muito cara e não existe parcelamento aqui nesse país. Aqui, cartão de crédito, você paga, no mês seguinte vem a bolada, né, na sua conta. E vem o infarto junto com ele. Então, ainda não deu. Eu vou muito para Portugal, porque meu marido é português, e a minha filha está com 2 anos e 7 meses. Ela está na fase de misturar os idiomas. Ela ora fala a variante de Portugal, ela ora fala a variante do Brasil, e no meio da frase ela põe um alemão. Tanto que eu fiz uma crônica há pouco tempo, bem engraçado, acho que o Diego leu, né, que a minha filha, um dia desse, chegou em casa e falou, mamãe, cu, por favor. Por favor, ela fala, por favor. Aí eu, mas menina, que história é essa de cu, o que, que tu quer? Aí ela, mamãe, cu, por favor. E ela depois começou a fazer assim, sabe, com a barriga. E eu comecei a ver que era fome. E eu procurei na cozinha o que acho que essa menina queria, o que cu é esse que ela queria. E aí eu fui olhar e meu marido tinha feito bolo, né? Primeiro eu pensei, na verdade, que era vaca, porque vaca em alemão é cu, né? K-U-H. E aí eu falei, pô, mas não é vaca, não tenho vaca em casa, essa criança não quer vaca. E aí eu comecei a olhar na cozinha, vi o bolo, e bolo em alemão é Kuchen. E ela já deve ter ouvido na escolinha Kuchen, que é bolo. E eu perguntei, Sofia, tu queres comer Kuchen? Aí ela, ah, mamãe, Kuchen, bitte, bitte. E ela vai misturando aí o alemão com o português, vai tentando encontrar suas identidades. É claro que, assim, no início é assim, tudo misturado, mas depois dos 4 anos, a criança já vai começando a identificar contextos. E em casa eu vou usar português, na escola eu vou usar alemão. Às vezes funciona, às vezes não. Cada criança é um caso.
Olha, Portugal é um país lindo, maravilhoso. Eu entendo vocês quererem ir para lá, assim, pessoas, né, não vocês, mas eu entendo as pessoas quererem ir para Portugal. Eu fui para lá por acidente. Eu queria ter ficado na Alemanha, não deu certo, aí fui para lá e fui fazendo a vida. E tentei sim. Eu tive uma grande experiência de professora no Brasil, por 10 anos, ensinei trabalhando com vestibular, com língua e literatura, um bom currículo, levei todas as referências de escola do Brasil, cartas de recomendação, e fui em muitas escolas de língua estrangeira para tentar ensinar português, porque para ensinar português numa escola portuguesa, eles exigem uma formação complementar em Portugal e põem a barreira da variedade linguística brasileira, né? Então eu falei, já que eu não tenho espaço para uma escola pública, por que não tentar numa escola em que ensine o português como língua estrangeira? E eu fui em várias escolas grandes e pequenas, e a resposta que eu tive, que muitos colegas de profissão que passaram por isso naquela época, em 2012, viu, gente? Foi que o seu currículo é muito lindo, você realmente tem muita prática de ensino, muita experiência, mas você não fala português, né? Que é aquela coisa, você está em Portugal, você tem que ensinar o português europeu. Hoje, eu ensino, ironicamente, na Alemanha, os dois, né? Eu posso falar realmente, como eu posso falar realmente. Posso dizer que quero ir à casa de banho ou quero ir ao banheiro. E com a convivência com o português de Portugal com meu marido, eu desenvolvi a fonética do português de Portugal. Mas isso não é garantia, mesmo que hoje eu conseguindo falar as duas variantes, não é garantia de que eu tenha mercado de trabalho em Portugal, porque existe muita barreira. E essa barreira não é só com a língua portuguesa, atenção. Eu conheci diversos profissionais com doutorado em língua inglesa, em língua francesa, que tentaram se inserir no mercado em Portugal, no ensino de línguas, e tiveram a barreira de que as escolas lá exigem mais a preocupação de ser nativo do que ser um bom professor. Então, você não vai poder ensinar inglês aqui na nossa escola porque você é brasileira, você não é da Inglaterra, você não é do Canadá, você não é americano. E aí vem aquela discussão que com certeza vocês já devem ter feito aí no Poliglota, será que para ensinar uma língua estrangeira tem que ser obrigatoriamente nativo dessa língua? Será que a pessoa é capaz de ser um bom professor, estudar uma língua estrangeira, tornar-se proficiente em ensinar? Na Alemanha já é totalmente diferente o cenário. Você vai na Volkshochschule, que é a escola mais popular de línguas, quem está ensinando alemão lá não é só alemão. Eu tive professora croata, russa, ucraniana, holandesa, tem gente de tudo quanto é país, brasileiros, ensinando alemão na Alemanha. Mas em Portugal o mercado é mais fechado. Muito obrigada. Um abraço, um cheiro. Aproveita essa cidade linda e maravilhosa. Um dia eu vou visitar vocês. Tchau.